Aleluia, glória a Deus, né, queridos? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos estar trazendo uma palavra hoje. Continuação de uma série aí, né? Vamos começar abrindo as nossas Bíblias, queridos, lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Bem, hoje nós estamos continuando a série Deus e Minhas Fraquezas, né? Vamos falar sobre tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro, amém? Vamos estar lendo esse capítulo 4, ele é bem pequenininho. Vou estar lendo aqui, os irmãos podem ir acompanhando, tá? Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o mover de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa, né? O apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta aos Coríntios, e o Senhor nos deixou para que a gente pudesse refletir nessa palavra, amém? Vamos fechar os nossos olhos só mais um instante? Senhor Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor que fale conosco aqui essa noite. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que abençoe a nossa vida, os nossos corações. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nesse momento traga sobre nós uma palavra, Senhor, do seu coração para as nossas vidas. Que nós possamos aqui, ó Deus, aprender um pouco mais juntos, ó Pai, meditando na palavra do Senhor, comentando, ó Pai, ministrando aqui, ó Deus, sobre o evangelho do Senhor, sobre a palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, nos abençoe nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Bom, tesouro em vasos de barro. Eu queria começar perguntando para você. Imagine aí um vaso de barro, né?
E o que você guardaria dentro desse vaso? Água, talvez, né? Antigamente o pessoal usava muitos vasos de barro para transportar água, para transportar líquidos. Talvez um falaria, eu plantaria uma planta bem bonita no vaso. Outros poderiam pensar em, eu tenho um monte de coisa sobrando lá em casa, eu vou guardar dentro desse vaso para ficar lá no cantinho. Eu tenho uma terra que está sobrando lá, vou pôr nesse vaso, depois eu planto uma planta lá. Enfim, a gente poderia pensar em inúmeras coisas que a gente faria com esse vaso, né? Só que um vaso, querido, de barro principalmente, qual que é a característica dele principal? Ele é frágil, né? Apesar dele aguentar muito peso, se ele levar um tombinho daqui ali no chão, o que acontece? Ele quebra, né? Então, será que um vaso de barro seria interessante para a gente guardar alguma coisa valiosa lá dentro? Será que, se você quisesse transportar algo valioso, um tesouro, por exemplo, né, como o tema da nossa palavra de hoje, né? Tesouro em vaso de barro. Será que nós escolheríamos um vaso de barro para transportarmos ou para guardarmos um tesouro, algo que seria valioso para nós? Eu acho que a maioria de nós não escolheria um vaso para guardar um tesouro. Talvez se você tivesse lá na sua casa, né, se você tiver lá muito dinheiro, algo que é valioso para você, uma joia, um presente que você tem muita estima por ele, você guardaria talvez num cofre, num banco, ou acharia um cantinho ali na sua casa que você achasse o mais seguro possível, né? Mas talvez não guardaria isso em um vaso de barro. E hoje nós vamos aprender um pouquinho o que o Senhor quis nos dizer, né? Qual que é essa dualidade, né, se eu posso dizer dessa forma? Qual que seria o paradoxo que tem em eu guardar algo tão valioso em um lugar tão frágil? Amém? Vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez, no livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 18. Quando a gente fala de vaso de barro, né, dentro da palavra do Senhor, tenho certeza que muitos de nós lembramos dessa passagem, né, do vaso nas mãos do oleiro, né? No versículo 2 diz assim, capítulo 18 de Jeremias: levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. E assim como o vaso nas mãos do oleiro, nós temos que sempre lembrar que nós somos como aquele vaso. Nós somos frágeis. Nós somos muitas das vezes fracos. Nós somos homens e mulheres humanos, não é verdade? Mas se a gente voltar lá em 2 Coríntios, no versículo 7, 2 Coríntios 4, o versículo 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. A gente leu aqui o capítulo 4 todo, né, de 2 Coríntios, e podemos ver que no versículo 1 ele já começa dizendo: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Este ministério, queridos, é aquilo que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor nos deu um ministério, o Senhor nos deu a sua graça, o Senhor nos deu a sua salvação, o Senhor colocou dentro de nós, que somos vasos, que somos homens
que temos uma certa fragilidade, algo muito valioso. E a palavra do Senhor nos diz em várias passagens, em vários momentos, que o Senhor escolheu, as coisas loucas para confundir as sábias, Ele escolheu a nós, frágeis pecadores humanos, para levarmos algo valioso, para transportarmos algo valioso. A partir da morte do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que o Senhor Jesus veio e cumpriu o ministério dele, morrendo ali na cruz do Calvário, o Senhor nos deu uma ordenança. Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo e disse: olha, agora vão, levem a minha palavra, cumpram o seu ministério. Eu estou dando a vocês a oportunidade de cumprirem, de levarem as boas novas, de levarem algo tão precioso, de levarem Jesus, a salvação da humanidade, aos homens, a vocês que são vasos, que são frágeis, mas é assim que eu quero fazer. Eu quero que vocês levem. E aí a gente lembra, meus queridos, eu queria lembrar aqui alguns homens de Deus, como por exemplo, Elias. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, tem a história de que Elias estava fugindo ali de Jezabel, depois dele ter matado ali os profetas de Baal. E pense comigo, queridos, um homem em que Deus deu para ele o poder e ele havia executado algo extraordinário. Ele havia feito algo que desceu do céu. Fogo havia descido do céu. Ele tinha matado ali os profetas de Baal. Imagina como estava o coração de Elias naquele momento. Ele deve ter pensado: não, agora ninguém me para. Agora o Senhor está comigo. Agora o Senhor está aqui do meu lado e nada pode me deter. E aí bastou Jezabel perseguir Elias. E o que ele fez? Fugiu, queridos. E no capítulo 19, depois vocês podem ler lá, ele diz: Senhor, agora pode mandar a morte sobre mim. Teve o seu momento de fraqueza. Mas o Senhor não deixou de estar com ele. O Senhor não deixou de escolher ele para poder fazer aquela obra. Vamos relembrar um pouquinho sobre Davi, que cometeu um terrível pecado. E quando Urias estava ali na guerra, na frente da batalha, que Davi mandou colocar ele lá, quando ele morreu, chegou para ele a notícia, e aí o filho de Davi, que ele teve em pecado, Davi estava ali orando para que o menino vivesse, chorando naquele momento de fraqueza, e o Senhor e aquela criança, fruto daquele pecado, não resistiu. E Davi chorou. Paulo também, um grande homem do Senhor, ali no livro de 2 Coríntios mesmo, lá no capítulo 12, Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que o Senhor tinha deixado sobre ele, para que ele não se ensoberbecesse e ele soubesse qual era o seu lugar. Então, quando nós olhamos para esses grandes homens, queridos, nós percebemos que eles não eram diferentes de nós, que eles tinham sentimentos, que eles tinham fraquezas, que eles tinham medo, que eles choravam, assim como nós também fazemos. Mas nós vemos na palavra de Deus que, mediante a fraqueza, assim como diz a palavra, quando você pensa que você está fraco, é aí que você ganha força. Mediante a fraqueza, eles cumpriram o propósito que o Senhor tinha para a vida deles.
Então, queridos, no versículo 1, que a gente leu aqui de 2 Coríntios, está bem claro, né? Dizendo que aquele tesouro que temos é o nosso ministério. O tesouro que o Senhor guardou dentro de um vaso de barro, que somos nós, é o nosso ministério, é Jesus dentro de nós. Olha o que diz o versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Voltando no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, por mais que nós estejamos passando por dificuldades, sendo fracos, sendo perseguidos, nós temos algo maior dentro de nós. Nós temos um tesouro dentro de nós. Por mais que nós estejamos sofrendo neste mundo, por mais que as pessoas não queiram o evangelho, por mais que nós estejamos tentando levar a palavra do Senhor através das nossas vidas, por mais que nós estejamos passando por dificuldades, nós temos algo maior dentro de nós. Apesar das nossas fraquezas, nós temos que crer. E é pela fé mesmo. A palavra do Senhor diz que é pela fé. Pela fé nós cremos que nós temos algo maior dentro de nós. E isso tem que ser motivo de alegria. Isso tem que ser motivo, queridos, de nós podermos confiar ainda mais no Senhor. Confiar ainda mais na palavra do Senhor. Nesse mesmo texto, queridos, a partir do versículo 8, tem uma passagem que é muito conhecida, né? Quando, após o versículo 7, né, que fala ali sobre o tesouro em vaso de barro, no versículo 8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Não sei, mas talvez eu, por um bom tempo, entendi essa palavra aqui completamente errado. Não sei se é o seu caso. Talvez você também tenha entendido um pouquinho errado essa palavra aqui. Quando a gente escuta nessa passagem, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos e tal, abandonados, abatidos, mas não destruídos, a gente pensa logo nas dificuldades que passamos. E é de nós mesmos, né? Pensar sempre no nosso eu, nas nossas vontades, né? Naquilo que nós queremos, nos nossos sonhos, no que queremos realizar. Mas essa palavra, quando Paulo diz, de todos os lados somos pressionados, perplexos, perseguidos, ele está falando, queridos, do seu ministério. Olha, eu tenho cumprido o meu ministério e tem sido difícil, mas eu não vou ficar desamparado, porque o Senhor está comigo. Eu não vou ser destruído, porque dentro de mim eu carrego um tesouro valioso, porque dentro de mim eu carrego algo que o Senhor me deu para levar para esse mundo. Ai, como é difícil, queridos. Como é difícil nós nos desapegarmos da nossa própria vontade. Como é difícil nós entendermos que o objetivo da nossa vida deveria ser cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Ser parte da grande comissão, levar o evangelho do Senhor, expandir o reino de Deus por onde quer que nós formos, seja na nossa escola, seja no trabalho, seja com o nosso vizinho, seja com o nosso amigo. Nós precisamos ser luz onde quer que estejamos. E eu digo de mim mesmo, como é difícil. Às vezes nós priorizamos
agradar a nossa vontade. Às vezes nós priorizamos ser aceitos em um grupo e por causa disso nós passamos por cima do evangelho. Às vezes nós priorizamos, nossa, não vou falar porque eu vou sentir vergonha. Nós estamos sempre priorizando a nós mesmos. Nós estamos sempre nos colocando à frente. E essa palavra, querido, quando eu comecei a ler esse capítulo, para trazer essa palavra aqui, eu comecei a perceber o quanto eu me preocupo comigo mesmo e o quanto eu não me preocupo em cumprir a vontade do Senhor. Mas o Senhor nos chama nessa noite, queridos. O Senhor nos alerta nessa noite a olharmos para a vontade do Senhor para nós. Quando a gente olha, queridos, para a nossa cidade, a gente vê uma cidade e um povo tão perdido, não é verdade? A gente vê um povo tão carente de Deus. E às vezes a carência nem é por uma palavra, às vezes a carência é por um testemunho. Às vezes a nossa vivência, o nosso testemunho, a forma como nos comportamos em sociedade, prega muito mais do que as nossas próprias palavras. Então lembre-se disso, querido. Você é um vaso de barro que carrega um tesouro extraordinário. E esse tesouro não é para ficar escondido, senão ele não estaria num vaso de barro, que pode ser quebrado, que pode ser refeito. O Senhor nos deu este tesouro. O Senhor nos deu a palavra dele, o Espírito Santo, o nosso ministério, para que nós possamos levar isso adiante. Para que nós possamos expor este tesouro, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Vamos ler novamente aqui o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Dentro disso que a gente está falando, né? Nós trazemos, entenda da seguinte forma, trazemos sempre no vaso, no nosso corpo, que somos nós, no vaso de barro, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, que é o tesouro, se revele, ou melhor, a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Essa é a vontade de Deus para nós, queridos. Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos barro, que nós sejamos vaso, e que o tesouro, que é o Senhor Jesus que está em nós, seja revelado por meio de nós. Às vezes nós, como igreja, né, estamos tão acostumados a virmos para o culto, a cultuar, a abraçar os nossos irmãos, a termos comunhão. Mas saiba, querido, que o nosso real ministério é aquele que está lá fora. É alcançar as vidas. É levar o evangelho do Senhor. É pregar a palavra do Senhor. É darmos bom testemunho para que as pessoas vejam Cristo em nós. Será que as pessoas têm visto Cristo em você, em mim? Será que as pessoas do nosso trabalho, através das nossas atitudes, será que os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, de faculdade, os nossos vizinhos, têm visto Cristo em nós através das nossas atitudes?
Nossos sofrimentos são leves e momentâneos, mas a graça que nos foi dada é eterna. Sabe, nós, como vasos de barro, podemos ser frágeis, podemos sofrer, ter sofrimentos, podemos ser perseguidos, podemos ser humilhados muitas das vezes, podemos ser exprimidos, né? Mas isso, queridos, esses sofrimentos, eles não são nada perto da graça, perto do tesouro que está dentro de nós, perto da salvação que o Senhor Jesus nos concedeu, perto da graça que Ele derramou sobre as nossas vidas. Então, quando nós somos ali um vaso de barro e o Senhor, vamos imaginar, né, um óleo dentro daquele vaso, quando o Senhor derrama aquele óleo, é como se o Senhor estivesse derramando dentro de mim, dentro de você, a salvação, a graça, o amor. Todos os homens de Deus que nós vimos aqui, alguns que nós mencionamos em toda a palavra do Senhor, foram homens de sofrimento, homens que foram amassados, exprimidos. Mas isso não foi nada, porque eles tinham a certeza que estariam um dia com o Senhor. E é essa mesma certeza, queridos, que tem que balizar a minha e a sua vida. A certeza de que um dia seremos ressuscitados, ganharemos um corpo glorificado, estaremos na glória com o Senhor. Essa é a certeza que deve guiar a minha e a sua vida. A dificuldade vem, o problema vem, a perseguição vem, mas saiba que isso não é nada perto do galardão que o Senhor tem para mim e para você. Isso não é nada perto da recompensa que o Senhor tem para mim e para você. Quando nós falamos desse tema, podemos entender que nós podemos ser frágeis e podemos sofrer como um vaso de barro, mas ao mesmo tempo somos agraciados por um tesouro do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Podemos ser gratos a Deus e ficarmos felizes, porque sabemos, temos a certeza de que o Senhor habita em nós, de que o tesouro do Senhor está dentro de nós, de que fomos escolhidos por Ele. Olha que privilégio, querido. Você foi escolhido pelo Senhor. Nós fomos escolhidos por Ele. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você foi escolhido. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha certeza de que você vai viver a sua vida. Os dias vão passar. Os problemas virão. As felicidades virão. Mas tudo isso será para que se cumpra o dia em que estaremos com o Senhor. Amém? Esse é o nosso maior objetivo. Lá no último versículo dessa palavra, querido, versículo 18, diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nossos olhos têm que estar fixos naquilo que não vemos. Às vezes, o que nós vemos? Às vezes nós vemos uma promoção no trabalho, sermos aprovados numa faculdade. Às vezes nossos olhos estão fixos em comprar um carro novo, trocar de carro, comprar uma casa. Nossos olhos estão fixos em tantas coisas, tantos objetivos, como eu disse lá no começo, tantos sonhos que nós temos. É errado sonhar? De maneira nenhuma. Temos que sonhar, sim, temos que ter os nossos objetivos, mas o nosso principal alvo, querido, tem que ser aquele ao qual os nossos olhos não podem enxergar,
mas essa certeza tem que existir no nosso coração. A fé que nós somos escolhidos e somos salvos em Cristo Jesus. E quando nós temos essa certeza, queridos, teve uma coisa que eu sou nascido na igreja, né? Já nasci em um lar cristão, sou evangélico desde que nasci. E algumas coisas, né, no passar do tempo, a gente acha que sabe, mas a gente demora tantos anos, né, para descobrir. E teve algo que eu descobri, queridos, depois de muito tempo, nesta igreja, que foi libertador para mim, sabe? Que a gente sempre tem muitas igrejas, né, muitos ensinos, muitas doutrinas que nos deixam assim desesperados, né? Pensando assim, eu pequei. Será que se eu morrer agora eu vou para o céu? Será que se eu morrer amanhã eu vou para o céu? Não, agora eu estou firme com o Senhor. Agora eu estou firme. Agora eu estou orando, estou lendo a Bíblia. Não, agora se eu morrer eu vou para o céu. Mas, queridos, quando eu descobri isso, foi libertador demais. Porque não depende disso. Se eu estiver bem ou não, eu vou continuar sendo pecador miserável. Mas a certeza que existe no meu coração, essa que me faz caminhar para o alvo, para esse alvo que eu não posso enxergar, mas que é um alvo que eu sei que existe pela fé em Cristo Jesus, é isso que me dá a minha certeza de salvação. É isso que me dá a minha certeza de que um dia irei morar com o Senhor no céu. Quem seria eu? Ai de mim se a minha salvação dependesse de mim mesmo. Ai de mim se as minhas vitórias em Cristo Jesus dependessem de mim mesmo. Ai de mim achar que o que eu tenho hoje eu conquistei por mim mesmo. Não. Quando a gente enxerga, querido, com o olho espiritual, para aquele alvo que nós não podemos ver, assim como diz aqui no versículo 18. Mais uma vez, assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que... Ou melhor, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha que libertador essa palavra, queridos. Quando a gente fixa os nossos olhos somente naquilo que a gente pode ver, como nós estamos sendo miseráveis, pobres. Se eu olho, não, eu quero trocar de carro esse ano, e eu deposito todas as minhas forças naquilo, e eu trabalho, e eu viro madrugada, e eu faço e aconteço, e eu brigo em casa por causa daquilo. Não, meu objetivo é esse. Eu vou ter um carro e aí o tempo vai passar, o carro vai passar, aquele objetivo vai passar. E de que adiantou? Assim como diz a palavra do Senhor, não ajuntais tesouro na terra, porque aqui a traça corrói, mas ajunte tesouro no céu, porque lá está seguro nas mãos do Senhor. Então, queridos, que você possa ter essa palavra no seu coração nessa noite, de que nós somos vasos de barro, mas que somos vasos que guardam um tesouro inimaginável. Toma posse desse tesouro, querido. Vou falar igual o pentecostal agora. Toma posse da bênção aí, querido. Toma posse. Mas essa bênção, ela já nos foi dada pelo Senhor. E muitas das vezes nós realmente não enxergamos, não olhamos com os olhos espirituais. E não enxergamos que o Senhor já nos deu. E a partir do momento que a gente começa a enxergar com os olhos espirituais, que a gente começa a trabalhar pelo objetivo principal, que a gente começa
a priorizar as coisas do Senhor. Aí, como diz a palavra do Senhor, aí o resto é com o Senhor. O resto o Senhor abençoa. O resto o Senhor derrama. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração. Espero que o Senhor tenha falado com você no seu coração essa noite. Guarde essa palavra. Ore, peça ao Senhor. A minha oração durante muito tempo tem sido essa: Senhor, me ajuda a nunca desviar o meu foco. Me ajuda, Senhor, a nunca perder o meu foco. O meu foco tem que ser Jesus. O meu foco tem que ser no alvo que é Cristo. Porque a partir do momento que a gente começa a desviar do nosso objetivo, aí a coisa complica. Amém, queridos? Vamos colocar de pé para a gente fazer mais uma oração. Aleluia. Feche seus olhos aí. Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos por esse momento, Pai, que estivemos aqui aprendendo um pouquinho mais, Senhor, da Tua palavra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, fale, continue falando, continue agindo aos nossos corações. Não queremos, Pai, olhar apenas para as coisas terrenas. Não queremos, Deus, olhar apenas com os olhos carnais. Mas queremos olhar, Senhor, para frente com os olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, ó Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas e para os nossos corações. Nós pedimos ao Senhor, continue falando conosco. Continue, Senhor, nos abençoando. Continue, Deus, tocando em nossos corações. Ó Deus, assim como a palavra de hoje, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos moldando, assim como vasos de barro, Pai, nas mãos do oleiro. Se for preciso, Senhor, nos quebre, nos esmague, nos faça de novo um novo vaso, Senhor. Um vaso de honra, Pai. Um vaso ao qual pode guardar o tesouro mais precioso que o Senhor tem para nós. O Teu Espírito Santo. A graça do Senhor para os nossos corações. É o que pedimos ao Senhor essa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Sabe o que é mais maravilhoso dentro dessa mensagem? Entre Deus e nossas fraquezas, entre Deus e nossas mazelas, é que Deus quer nos usar. É que Deus confiou em nós. É o que diz aqui 2 Coríntios, no capítulo 5. O apóstolo Paulo, no versículo 20, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus quer nos usar, amém, irmãos? Deus quer fazer com que nós sejamos esse instrumento dele em nome de Jesus. Quantos serão usados pelo Senhor? Quantos sabem que diante das suas fraquezas, vocês são um tesouro, vocês têm um tesouro dentro desses vasos de barro em nome de Jesus. Eu lembro daquela música: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quando você estiver mal, irmão, ouve essa música e você vai sair todo cheio da glória do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse culto, estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados. Abraça o seu irmão aí.